Olá, estamos de volta com mais um vídeo, né? E hoje eu vou estar falando sobre o sistema digestório, né? Que foi um dos sistemas do que nós começamos a falar, nós havíamos começado a falar, sendo que quando a gente fala de sistema digestório, vamos primeiro falar dos componentes desse sistema, né? Primeiramente, né, vou me apresentar novamente, sou a professora Renata Luciana, e aí a gente vai estar falando um pouquinho dos componentes que fazem parte desse sistema digestório. Bom, fazendo parte desse sistema digestório, a gente tem a boca, né, a cavidade bucal, nós temos a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, né, intestino grosso, reto e ânus, e as glândulas, ou seja, são componentes que a gente chama de anexos, que vai ter uma participação de forma anexa, né, no sistema digestório, ajudando na digestão dos alimentos, que são as glândulas salivares, que são 3, glândula parótida, sublingual, abaixo da língua, submandibular, mais ou menos abaixo da mandíbula. Fazendo parte também desses órgãos anexos, a gente também vai ter a participação do sistema digestório do pâncreas, que eu já havia falado, da função como glândula, né, mista do pâncreas, sendo que o pâncreas participa também de forma bem importante na digestão dos alimentos, lançando enzimas, né, e aí a gente vai estar falando do pâncreas posteriormente e também do fígado, que é de vital importância. Né? Sendo que esses são os componentes que eu sinalizei agora do sistema digestório. Aqui eu tenho uma visão total e global de como é o nosso organismo, tá? Então isso aqui é um modelo anatômico chamado de torso assexuado. Por quê? Porque é um boneco que não tem sexo definido, obviamente, né? Quando a gente compra esse boneco, ele vem tanto a parte do sistema reprodutor, né, o genital masculino quanto feminino. E aqui eu tenho uma visão clara de como nós somos por dentro, como é o nosso organismo. Né? Lembrando que o nosso organismo, a gente chama de organismo, que é algo organizado, e dentro esse nosso organismo, ele tem esse nome de organismo porque ele vai ser constituído de sistemas. E o sistema que a gente vai falar agora um pouquinho é o sistema digestório. Então eu vou ter a cavidade bucal, né, como eu falei para vocês, tá? Aqui eu tenho uma visão aqui da língua, tá? Que participa aí da mastigação que a gente vai falar. Aqui eu tenho uma visão aqui, ó, de uma das glândulas salivares, seria a parótida. Aí a gente vai ter também sublingual, submandibular, como eu falei, que participa, né, como componentes anexos desse sistema. Aí a gente vai ter a faringe, o esôfago, aqui eu tenho o estômago, tá? Aí eu vou ter o fígado como estrutura anexa, intestino delgado e intestino grosso. Quando nós começarmos a falar de forma minuciosa dos componentes do sistema digestório, aí eu vou tirar todos os órgãos aqui que fazem parte desse boneco, desse torso assexuado. Sendo que para a gente falar, como eu havia falado anteriormente, desse sistema, nós falamos agora dos componentes do sistema digestório e agora eu vou explicar um pouquinho sobre digestão. Quando a gente fala de sistema digestório, remete, obviamente, que é um sistema atrelado e vinculado ao aproveitamento daquilo que a gente consome ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. E como que vai ser dado esse aproveitamento? Esse aproveitamento daquilo que a gente consome ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, melhor dizendo, são os alimentos. E aí existem tipos de digestão e tipos de aproveitamento. Esse aproveitamento que a gente fala, que o nosso sistema digestório vai, no caso, propiciar através da ingestão dos alimentos que a gente consome, a gente chama isso de metabolismo. Tem até algumas pessoas que falam assim, fulano tem metabolismo mais acelerado do que outras pessoas. Isso acaba por ser uma coisa meio que única.
Daí cada um vai ter um tipo de metabolismo. Umas pessoas vão ter um metabolismo mais lento, outras nem tanto. E quando a gente fala de digestão, remete, como eu falei, o aproveitamento daquilo que a gente consome. E aí, quando a gente remete digestão, a gente tem dois tipos básicos de digestão, que seria a digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica, o que significa isso? O que seria uma coisa mecânica, Renata? Seria algo que a gente faz, às vezes, mesmo sem nos darmos conta. Por exemplo, se você trabalha, de repente, fazendo uma atividade meio que mecânica, você fala que aquilo ali, que o teu ofício se tornou um trabalho, meio que mecânico. Na digestão mecânica, como o próprio nome remete, é algo mecânico, mas de vital importância. E na digestão mecânica, ela vai envolver dois processos básicos que são a mastigação e a deglutição. O que seria a mastigação? Como o próprio nome diz, todo mundo sabe, né? Que quando a gente vai comer alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é a mastigação, é mastigar esse alimento. Então a mastigação, ela é um dos mecanismos, né, que fazem parte, que vai fazer parte da digestão mecânica. Através da mastigação, eu vou mastigar esse alimento e eu vou ter a participação de dentes, né? Eu vou ter a participação dos dentes que a gente tem na nossa arcada, tanto superior quanto inferior. Eu vou ter a participação das glândulas salivares, que vão sempre fabricar saliva. A saliva é de vital importância para ajudar na umidificação daquilo que a gente consome. E a mastigação também, ela é propícia, né? Ela acontece porque nós temos também, quando a gente mastiga o alimento, a gente mexe com toda essa musculatura que faz parte da nossa boca, que envolve todo esse assoalho aqui bucal. E aí essa musculatura, ela remete, né? A gente aprende que essa musculatura é uma musculatura que está atrelada, que está presa aos nossos ossos. Por isso que é um tipo de musculatura, né, feita de tecido muscular estriado esquelético. E essa musculatura tem uma contração voluntária. Portanto, a mastigação, ela é um mecanismo voluntário. Como assim? Quando você coloca algo na sua boca, um alimento, né, finge que você nunca comeu, sei lá, um exemplo aí, nunca comeu um maxixe, né? Aí te oferecem maxixe, você fica interessado em provar esse alimento aí. Aí você mastiga aquele alimento. Quando você mastiga, se você não gostar do gosto desse alimento, tem como você tirar da sua boca. Tem como você fazer isso, porque o alimento ainda está aqui, né, nessa nossa cavidade bucal. E aí você tira o alimento da boca, portanto, a mastigação, ela é um mecanismo voluntário, porque envolve essa musculatura estriada esquelética, que faz parte de todo esse âmbito bucal, né? Quando você mastiga, você faz esse movimento. A mastigação também é um ato voluntário, obviamente, porque, como eu falei, quando você coloca alguma coisa na sua boca e você não gosta daquele gosto, daquele alimento, tem como você tirar. E ela também acontece, a mastigação, porque nós temos dentes, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. E nós temos também a participação ativa e importante das glândulas salivares, que produzem constantemente saliva. E a saliva, ela tem uma participação muito importante na umidificação dos alimentos. Sem contar que a gente também tem a língua, né, que é um músculo que também ajuda em todo esse processo de mastigação, que acontece de forma inicial e que faz parte inicialmente do sistema digestório, tá? Então a mastigação, ela faz parte da digestão mecânica e ela consiste como sendo um mecanismo voluntário. Nós também vamos ter, dentro da digestão mecânica, um outro mecanismo além da mastigação, que a gente denomina como sendo deglutição, que eu coloquei aqui. Aí complicou, prof? Não complicou. Deglutir o alimento nada mais é do que você engolir o alimento, tá? Então vamos fingir que esse torso, esse boneco, comeu um hambúrguer, né? Então ele mastigou o hambúrguer, aqui, vou mostrar para vocês, ele mastigou utilizando toda essa musculatura aqui, que envolve, né,
essa nossa parte aí próximo da boca, enfim, lateral, né, da bochecha, enfim, ele mastigou. Então ele realizou o primeiro mecanismo da digestão mecânica, que foi a mastigação. Feito isso, ele engoliu esse alimento, esse hambúrguer que ele terminou de mastigar. Ele deglutiu. Quando ele deglute o alimento, aí sim o alimento alcança o que nós chamamos de faringe, né? Você engoliu o alimento, então o alimento vai chegar até a faringe, que é um tubo muscular. Da faringe, esse alimento vai ser conduzido para o esôfago, estômago e assim continuamente. Ou seja, quando você deglute o alimento, a deglutição, a partir daí, ela consiste já no mecanismo involuntário, porque não depende da nossa vontade. Tem como você chegar e falar assim, eu não quero que o meu sistema digestório, faça a digestão daquilo que eu consumi agora. Não tem como. Né? Então a gente não tem esse mecanismo de impedir que o nosso sistema digestório faça a digestão e o aproveitamento daquilo que a gente consome. Então, a deglutição consiste em um mecanismo involuntário. Tudo bem? Nós temos também um outro tipo de digestão, que é a digestão química. Como o próprio nome remete, o que seria digestão química? Aí sim, eu vou ter a participação dos compostos químicos, porque vocês sabem que o nosso organismo, quando a gente estuda biologia, ele tem essa característica química e bioquímica, atrelado ao aproveitamento dos alimentos, através de enzimas, enfim. E aí, dentro da digestão química, eu vou ter dois mecanismos, que aí são o pH e o outro mecanismo é chamado de enzimas. O que seria o pH, professora? pH é um composto químico que a gente representa com o P minúsculo e o H maiúsculo. Então, vou chegar um pouquinho aqui para frente para vocês poderem ver melhor. Peraí. Aqui, vamos ver aqui. Tá? Então, aqui eu tenho pH, que significa potencial de hidrogênio, sendo que esse pH, por que ele é importante dentro da digestão daquilo que a gente consome? Bom, o pH, ele vai de uma escala de 0 a 14, sendo que o pH neutro é em torno de 7, ou seja, a metade do pH. E aí, substâncias que terão pH abaixo de 7, a gente fala que tendem a ter o pH mais para ácido. Substâncias que têm um pH acima de 7, a gente fala que tem um pH com a tendência de ser mais alcalino ou básico. Por que isso é importante? Quando a gente fala de digestão dos alimentos, por exemplo, o pH da nossa boca é mais ou menos em torno de 6,7, ou seja, quase chegando à neutralidade. Por que isso? Porque a gente vai ver ao longo do estudo do sistema digestório que para cada grupo de alimento que a gente consome, a gente tem a participação de um tipo de pH específico. E muitas das vezes as patologias configuram alterações de pH. Quer ver uma coisa? Quando a pessoa está internada, de repente, no CTI, aí a equipe médica decide fazer um exame chamado gasometria arterial, para ver a dosagem dos gases respiratórios, para ver como está o pH do sangue daquele paciente. Então, eu estou falando para vocês que o pH ele nos acompanha tanto com relação ao nosso organismo, a nossa fisiologia, como eu falei para vocês, a gente tem um pH específico na boca, que é em torno de 6,7. A gente, quando falar do estômago, por exemplo, aqui o modelo anatômico, né? Vou abrir aqui para vocês. A gente sabe que o pH fisiológico do estômago é em torno de 2, ou seja, para cada órgão do nosso sistema digestório, eu vou ter atribuído e atrelado a ele um tipo específico de pH. E esse pH específico é de vital importância, porque dependendo do alimento que esteja passando por aquele órgão, ou melhor dizendo, dependendo do tipo de grupo de alimento que vai ser digerido em determinados órgãos, eu vou ter um tipo de pH específico. É isso que acontece. E agora, prof, o pH é só no sistema digestório? Não. Por exemplo, o cabelo da prof, né? O cabelo da prof é descolorido. Então, quando a gente descolore o cabelo, o pó descolorante, por exemplo, ele tem um pH mais pro-alcalino.
Por que o pH do pó descolorante ele tem um pH mais proalcalino, acima de 7? Porque o nosso cabelo ele tem um pH mais pro ácido, mais baixo, tá? Não tão ácido assim, mas não é um pH alcalino. E aí eu preciso desse pH alto do pó descolorante para poder ser capaz de tirar o pigmento natural do cabelo da pessoa. Tá? Então, produtos químicos que têm um pH elevado, principalmente pó descolorante, né, quando você tinge o cabelo, esses produtos eles têm o poder de tirar a cor do cabelo, porque o pH deles é totalmente diferente do pH normal do nosso cabelo. A gente usa, por exemplo, né, quem tem cabelo cacheado, enfim, né, a gente tende a usar o creme de pentear, porque o creme de pentear para o nosso cabelo, ele tende ao quê? A fechar a cutícula. Então, geralmente, o creme de pentear tende a ter um pH mais para baixo, né? Mais baixo, para fechar a cutícula. A gente, quando toma banho, lava o cabelo, né? O shampoo tende a ter um pH, principalmente se for shampoo de limpeza profunda, tem um pH um pouco mais elevado para abrir a cutícula do cabelo, remover toda a sujeira, né? E aí eu preciso desse pH mais elevado. Ao passo que quando eu passo o condicionador, eu tenho a tendência de fechar, né, a cutícula do meu cabelo, e esses produtos, o condicionador tende a ter um pH mais baixo. E assim vai até com relação à nossa pele, né? A pele oleosa vai ter um pH específico, a pele seca vai ter um pH específico, a pele neutra também, pele de bebê, a gente fala que é 0 bala, que é aquela pele lindinha, né? Porque não sofreu as agressões ainda do meio que a gente está inserido. Então vai ter um pH diferente. Quando a gente usa, por exemplo, sabonete íntimo, a gente sabe que o pH do sabonete íntimo tende a ter um pH, a ser um pH mais fisiológico e assim vai. Então o pH ele está inserido na nossa vida, só que a gente não se dá conta. Cremes de cabelo, produtos estéticos ou não, sabonetes, né, cremes para face, cremes para o corpo. Às vezes você vai fazer um tratamento dentro da dermatologia através de ácido, então você sabe que o pH é mais pro baixo, né, dependendo do produto, enfim, do objetivo que você quer alcançar utilizando aquele produto. E aí dentro do nosso organismo, no sistema digestório, a gente vai ter inserida essa participação do pH atrelado a cada órgão do nosso sistema digestório. E um outro componente que também é de vital importância na digestão química são as enzimas. Ou seja, para cada grupo de alimento, eu não falei para vocês que a gente vai ter um pH específico? Para cada tipo de alimento, a gente também vai ter, né, um tipo ou tipos, mais de uma, né, enzimas que vão atuar ali na digestão dos alimentos. Por exemplo, quando nós falarmos do estômago, por exemplo, a gente tem uma enzima chamada pepsina. E essa enzima pepsina, ela é específica aqui, né, do estômago. E essa enzima, ela vai atuar, por exemplo, em um pH específico, mais ou menos em torno de 2. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem, como eu falei, né, para a digestão dos alimentos que a gente consome, a gente vai ter um pH específico e teremos também uma enzima específica, uma ou várias. Por exemplo, a nível de intestino delgado, a gente vai ver que aqui, né, o pessoal chama da famosa minhoquinha. Então, a nível de intestino delgado, nós vamos ter a participação de várias enzimas ali que vai ajudar na digestão dos alimentos que a gente consome. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí que fala sobre tipos de digestão. Nos outros vídeos eu vou estar falando de forma mais minuciosa com relação a cada componente do sistema digestório, tá? Para que vocês possam entender melhor, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo aí da Prof. Até o próximo vídeo.